E para conduzir a nossa reunião científica, nós temos 3 enfermeiras assistenciais da pediatria, Cláudia, Natasha e Caroline. Elas vão conversar um pouquinho com vocês sobre a reflexão e a experiência que elas têm um pouquinho sobre o cuidar. E a gente vai trabalhar um pouquinho aí ao longo dessa 1 horinha de reunião os dispositivos na pediatria. Então, elas trarão um pouquinho para vocês sobre essa experiência que elas têm com esse calcanhar de Aquiles, né, da pediatria, que são os dispositivos. Então, o nosso tema é dispositivos na pediatria, uma reflexão a partir da experiência do cuidar. Meninas, é com vocês. Arrasem. Boa noite. Falar um pouquinho do objetivo, né, diferente das reuniões científicas, que fala muito da fisiopatologia, do mecanismo de ação, né? Hoje vai ser uma troca, né? A gente vai falar um pouquinho da nossa vivência prática, né, nossa dificuldade, nossos desafios diários, né, dentro da pediatria. E essa apresentação, né, veio com o objetivo do quê? Melhorar, estimular os colaboradores no desenvolvimento da prática, né? Através da segurança, da melhoria, em cima do quê? Das evidências científicas. Então, quando se fala de punção periférica, né, não é só apenas a técnica, né, o procedimento. Tem muitas coisas além disso, né? Desde o quê? Avaliar a prescrição médica, verificar a prescrição médica, tem a parte, né, da dispensa do medicamento, tem a parte, né, de orientação, né, dos pais, da criança. Depois dessa orientação, a gente vai observar o quê? Vai ver a rede venosa da criança, depois vai separar o material. Então, tem uma sequência, né? Não é apenas o quê? A técnica em si, né? Tem tudo, né? E muita coisa além disso. E além disso, né? Quais vai ser os medicamentos? Com que forma vai ser, né, administrar esses medicamentos? Como a gente vai conter a criança? Como vai ser posicionado esse acesso? Né? E quando a gente trouxe muito acesso também periférico, mas também tem o planejamento também do catéter central, o do PIC também, né? E também tem uns termos, além dos termos, temos o quê? Entrar em contato com o médico, se vai ser passado no centro cirúrgico, se vai precisar de uma reserva no centro cirúrgico, então tem todo um planejamento. E que deve ser consideração esse planejamento? A doença de base da criança, o estudo da rede venosa, né? Eu preciso conhecer essa rede venosa dessa criança, até mesmo para escolher o dispositivo. Qual dispositivo que eu vou estar utilizando? Qual o número, né? É um Gelco 24, é um Gelco 22, é um 24 Neo, né? As condições de hidratação dessa criança, porque influencia, né? A criança, quando ela está com febre, também influencia também. E a terapêutica proposta, o tempo da terapêutica, né? Quanto tempo vai estar sendo administrado antibiótico nessa criança? Quantos dias essa criança vai receber antibiótico? A terapêutica medicamentosa dela vai ser de quanto tempo? Né? Isso também influencia também na escolha também. Se é uma criança que ela vai receber, né, uma nutrição parenteral prolongada, ela precisa de um catéter central, pode ser periférico. A literatura fala que se ele passar, né, a concentração de 10% de glicose, né, ele tem que ser catéter central. Né? Um medicamento vesicante, né? Sabe que o medicamento vesicante, quando ele é extravasado, ele causa necrose, né? Tissular. Outra coisa que a gente também tem que observar também, a osmoralidade do medicamento. Se ele ultrapassa 900, né? Se ele é maior que 900, ele vai ter que ser um catéter central. Então, a gente precisa conhecer, né, a terapêutica proposta, né, que é prescrita pelo médico. A expertise profissional, né? Não só, a gente fala assim, quando fala de expertise profissional, o pessoal olha muito aquela parte, né, de destreza manual. Não é só destreza manual. O funcionário, ele tem que ter uma visão crítica, né? É importante isso, ele ter essa visão crítica, a destreza manual, né? No início da pediatria,
os profissionais, né? A maioria dos profissionais, eles tinham experiência mais com adulto, né? Eram poucos profissionais da pediatria que já tinha vivência com trabalhar com criança. Isso modificou um pouquinho, né? Já temos um ano de serviço e isso modificou bastante, né? A prevenção de complicações, né? Que são nossos cuidados, né? Diário, com acesso. E o estresse, gente, do cuidador da criança, né? A gente tem que saber lidar com isso. Faz parte do nosso cuidar também, lidar com o cuidador, lidar com a criança, e inserir também os pais no cuidar também. E as nossas dificuldades, né? As variações anatômicas, o perfil das nossas crianças na UTI. Vou falar da UTI, que é o local que eu mais fico, né? São as crianças crônicas, né? E essas crianças crônicas, né? A maioria dessas crianças crônicas, elas têm hipertrofia muscular, né? Então já tem uma dificuldade maior de punção venosa. E além disso, essas crianças já teve várias hospitalizações, né? E quando a gente vai observar a rede venosa dela, né? Os membros já são hipertrofiados. Quando a gente vai observar a jugular, a maioria das crianças tem o quê? Dissecção, né? Então, é muito difícil, muitas vezes, né? Por isso a gente fala assim, essas variações anatômicas, de realizar um acesso periférico nessas crianças crônicas da UTI. A fragilidade capilar, que é uma das nossas dificuldades. Quanto menor a criança, maior é a fragilidade capilar. O estado clínico da criança, a falha da manutenção, né? A manutenção é uma das coisas mais importantes, né? O cuidado, desde o quê? Da fixação desse catéter, né? O cuidado de permeabilizar esse catéter, que são os nossos flushes, né? Na hora de dar o banho na criança, de proteger esse acesso. Inserir a mãe no cuidar, né? É importante estar inserindo a mãe no cuidar, de estar cuidando do acesso da criança, da movimentação da criança, de a criança, muitas vezes, ela mexe no acesso, né? De estar explicando isso para a mãe, né? Tá inserindo a mãe nesse cuidar. Outra coisa na manutenção, a nossa inspeção, gente, nossa visualização, nosso tocar, né? Toda vez que a gente entrar no quarto, a gente está visualizando, a gente está inspecionando esse acesso. Como é que está sendo feita essa fixação? Qual o curativo que eu estou utilizando? O ósseo está visível? Então, isso é tudo manutenção do acesso, né? Seja ele, gente, periférico como o central também. No central, né, a gente tem muita dificuldade, muitas vezes acontece no central a perda acidental, né, desse catéter. E muitas vezes está relacionada aos pontos, a fixação dos pontos que soltam. E outra coisa que acontece muito também é o tracionamento, né? Por isso, cuidado na hora de mudar essa criança de decúbito, na hora de levar essa criança para o banho, na hora, né, da fisioterapia, na hora de colocar essa criança no colo da mãe, né? A gente tem que ter muito cuidado também. Quanto mais grave a criança, mais dispositivo ela vai ter, mais droga ela vai ter. Muitas vezes a gente vai colocando vários o quê? Vários polifix. E o polifix, ele acaba pesando, né? Então, e ele acaba pesando, ele acaba tracionando. Então, a gente tem que ter esse cuidado para não estar tracionando o cateter. A visualização do ósseo, né? O curativo, se ele está limpo, se ele está seco, né? Então, esses são os cuidados de manutenção. Ansiedade da criança, muitas vezes a criança, que é normal, gente, a hospitalização, né? Estressa a criança, tá tirando ela do ambiente dela, né? É normal a criança estar com essa ansiedade, né? E o acompanhante também, né? Então, é uma dificuldade do nosso dia a dia. E experiência profissional, né? A experiência dos profissionais da pediatria com criança, né? Que também é a nossa dificuldade encontrada. E a trilha que a gente tem para a obtenção do sucesso do acesso, né? O preparo da criança e da família, né? A seleção do vaso,
Quando a gente vai escolher uma rede venosa, a gente tem que sempre começar do quê? Do distal para o proximal. Dorso da mão, braço, antebraço. A fossa antecubital, devido a ser uma articulação, é o último local, né, de escolha. Mas que eu vejo muito, né, que acaba sendo o primeiro local de escolha na pediatria do Primavera, né? Por ser uma veia mais calibrosa, né? Acaba sendo a primeira escolha, mas é o local de mais fácil de perda, né? Que fica na articulação da criança. A criança se mexe, né? Por mais que a gente coloque a tala, né? É o local que deveria ser menos utilizado, tá? Que é a fossa antecubital. A gente não utiliza pé, no nosso protocolo não utilizar acesso venoso no pé, devido ao risco de embolia, né? E também a tromboflebites também. Então, a gente não utiliza pé. A gente nunca utilizou, né, região cefálica. A região cefálica, a gente precisa da autorização da mãe, muitas vezes precisa de fazer tricotomia. E é utilizado mais em neo, né, a região cefálica. Então, a gente nunca funcionou na pediatria do Hospital Primavera, região cefálica. O preparo da pele da criança, né? A escolha da rede venosa, né? Onde que vai ser posicionada, a estabilização desse acesso. Vou utilizar o quê? A gente utiliza o Tegaderm e a gente também utilizamos a tala, que a tala também é controversa também. E a manutenção. Então, é uma trilha para a obtenção do sucesso desse acesso venoso. Então, só para trazer um pouquinho, gente, uma discussão relacionada às nossas talas, né? A gente usa muita tala na pediatria, tá? Para imobilizar os acessos da criança. Só que ele é um pouquinho controversa, porque alguns estudos comprovaram que o uso da tala ele acaba prejudicando a circulação, né? Por causa muitas vezes, o jeito de fixar, ele acaba tendo garroteamento do membro, e não só, né, dificultando a circulação também, lesão de pele e também relacionada à contaminação. No Primavera, a gente não utiliza as fixações, né, as talas artesanal, né, que é uma tala artesanal, que utiliza com baixador de língua, caixa de papelão. Nossa tala é de acrílico, tá? Então, um dos critérios, tá, da tala é o quê? Que ela seja, né, fácil limpeza ou que ela seja de via única. Usou na criança, né, não tem condições de ser higienizada, jogar fora. A nossa tala, a gente consegue estar higienizando. Ela tem que ter material não poroso, a nossa tala, ela se encontra nesse critério. Só que ela tem que ser o quê? Ela tem que ser acolchoada. A nossa não é acolchoada, tá? A nossa é de acrílico. E muitas vezes a gente tenta até colocar, né? Atadura, mas quando a gente coloca a atadura, ela acaba sendo não porosa, né? Então, a gente fica naquela situação, né? Deixa sem a atadura, e ela vai ficar mais rígida, ou deixa com atadura, ela vai ficar mais acolchoada, e tem essa questão, o material não é poroso, tá? Então, é a nossa situação da nossa tala, que utilizamos no Primavera. Então, ele fala o quê? Tem um parecer do Corém, né, 022, 2020, bem atual, que ele fala o quê da tala? Que ela pode ser utilizada, mas tem que ter critérios, né? Ela segue essa exigência, né? Eu consigo, né? Ela ser higienizada, ela é acolchoada, né? Ela é de material não poroso, então tem que ter esses critérios. Outra coisa importante, eu tenho que respeitar a anatomia do membro,
Porque se eu não respeito a anatomia do membro, ela pode estar machucando a criança e causando lesão, até mesmo o garroteamento, tá? E ela fala também que tem que ser monitorizada. Por isso é importante, né? A gente está tirando aquela tara, a tala a cada 24 horas, visualizando o local, né? Trocando aquela tala, trocando as fixações, né? Para visualizar se não tem lesão daquele local, se não tem sinais flogísticos, tá? Então tem que ser monitorizada. E outra coisa que o Corém traz também, que tem que ter protocolo relacionado a esse uso da tala. Uma coisa que ele estava trazendo também, esse parecer, é que a gente tem que ter, né, uma autorização dos acompanhantes, né? A gente faz a orientação do uso da tala, né? E ele tem que estar autorizando esse uso dessa tala, né? E ele tem que estar constando no nosso registro. A gente não faz isso, gente. No nosso registro, a gente anota tudo, né? Quantas vezes foi funcionado, qual foi o gelto, qual o material que a gente utilizou, mas a gente falhamos nessa parte de registro, né? Que a mãe foi orientada, o uso da tala, que ela autorizou, e assim, a gente tinha que ter também um termo assinado desse acompanhante também. Não temos esse registro, tá? E não temos esse termo. Então, é uma coisa que a gente tem que estar pensando. Isso, gente, eu só observei isso na hora que eu estava construindo, quando eu comecei a observar essa portaria. Aí até coloquei, manter o paciente e família informada, né? Tem que ter o registro, né? Ou manter o documento no prontuário, né? Tem que ter um termo assinado, com autorização da mãe relacionado esse uso dessa tala. Aí tem aqui, né, a conclusão do Corém, né? O nosso respaldo, né? Que esse dispositivo ele pode ser utilizado sim, mas tem que ter critérios. Não só tem que ter critérios, mas também tem que ter um protocolo da instituição, tá? Dentro do protocolo da instituição. E qual a nossa estratégia, né? Para o sucesso, né? De um acesso, seja ele central, seja ele periférico. Nós temos, né? Um time de catéter vascular, tá? Que nesse time ele ajuda muita gente na melhoria, não só melhoria na construção de trabalho científico, a gente estamos encaminhando, estamos andando ainda, tá? Era só pediatria, hoje está inserindo também, né, o internamento adulto também, e acho que logo, logo, acho que tem que inserir também os farmacêuticos nesse time de catéter vascular, né? E além temos nossos protocolos, né? Eu faço até uma pergunta, né? Qual o protocolo que a gente utiliza na pediatria relacionado aos acessos? Alguém sabe me dizer? Acesso periférico e acesso central? Nós temos nosso protocolo que a gente tem que preencher a cada 24 horas do central. Qual é? E do periférico também, que a Miriam fica sempre, olha, vocês não estão preenchendo. Ninguém sabe. Sarnelli está na reunião, ela sabe, viu? Principalmente do periférico. Olha, todo mundo mudo. Temos nosso banner, né, que a gente aplica, o enfermeiro, ele a cada 24 horas, ou cada vez que a gente faz a troca do curativo do acesso central, e temos nossa ficha de acompanhamento do acesso periférico. E além disso, temos nosso time, nossos protocolos, também temos nossos indicadores. Quem vai falar um pouquinho do nosso indicador será a Natasha, viu? Ela vai falar um pouquinho dos indicadores e vai entrar também depois na pele, tá? Nosso planejamento do cuidado com a pele. Aqui, só para mostrar um pouquinho a nossa fixação.
No Primavera, nós temos as melhores coberturas, gente, para acesso, seja ele periférico, como seja para central, tá? A fixação de acesso periférico, ele é humanizado, e ele não tem só esse tamanho, não. Temos o tamanho de neo também, que é um pouquinho menor, tá? Então, o ósseo tem que estar visível, isso é fundamental, tá? A gente tem que estar visualizando o ósseo, ele tem que estar bem fixado, ele não pode estar solto, ele não pode estar úmido. E aqui, só para mostrar um pouquinho o que não deve estar realizando. Tinha várias fotos, gente, só pegou algumas. O que está acontecendo nessa primeira foto aqui? Quem sabe me dizer o que está acontecendo nessa fixação desse acesso da primeira foto? Ele tá ok. Onde que tá a minha película? Nem consigo nem observar meu tegaderme, né? Cadê, Tegaderme. gente? Miriam vai dar folga sem participar da aula. Cadê meu tegaderme? Eu nem visualizo o tegaderme, né? Em cima do tegaderme tem o quê? Tem os Em micropórios, cima do né? tegaderme tá o micropore, não dá para visualizar o ósseo. Ósseo, não. Não dá visualizar o ósseo, né? Visualizar o ósseo. E que mais? Como tá o meu polifix? Ó, se a CCH vê um negócio desse, acho que não tem ninguém da CCH, né? Olha como tá meu polifix. Ele tá cheio do quê? Cheio de sangue. Cheio de sangue. Não pode, né? Se acontecer isso, a gente tem que fazer a troca. A gente vai justificar e fazer a troca. Né? A gente não vai empurrar, gente. A gente vai tentar tirar esse coágulo, mas a gente não vai empurrar. Não conseguir na aspiração, eu vou ter que estar trocando. Tá? Eu não posso ter esse monte de micropore em cima. Eu não consigo visualizar meu ósseo, eu não consigo avaliar se tem extravasamento, né? E na segunda foto, o ósseo também não é visível, eu não consigo visualizar o ósseo. Ele está todo coberto, tá? Colocaram, gente, tiveram até, né? O cuidar de estar colocando, né, a atadura, porque a gente não coloca o micropore direto na pele da criança, tá? A gente coloca, ou seja, uma gase, ou seja, uma atadura, e por cima da atadura que a gente coloca o micropore, então a gente não coloca o micropore direto, porque acaba lesionando a pele da criança. Mas aqui o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo visualizar o ósseo também. Acabou cobrindo todo o membro, e é na fossa anticubital. Aqui a mesma coisa, gente, na terceira foto, né? Não estou observando o ósseo, e além disso, está fazendo compressão. A compressão faz o quê? Faz lesão, estou tendo o quê? O garroteamento do membro. Aqui, gente, para quem não conhece, nosso controle de ficha diária de acesso venoso, que é feito todos os períodos, manhã, tarde e noite, pode ser feito pelo técnico de enfermagem, pelo enfermeiro. Geralmente, quem utiliza mais esse instrumento são os técnicos de enfermagem. E ele tem o quê? O local da punção, o número do catéter, a data, né? A data de nascimento da criança, o responsável pelo preenchimento, o setor que foi realizada a punção, quantas vezes foi puncionado. Para que a gente precisa desse controle diário? Né? Para a estatística, né? Os nossos indicadores. Então, em cima dos nossos indicadores que a gente vamos ver, né? A gente vai entrar com ação, seja ela preventiva, né? Se a gente está melhorando, se a gente está piorando, então a gente precisa desse preenchimento. Muitas vezes, devido à correria, né? Diária, né? A gente acaba não preenchendo esse formulário, ou muitas vezes preenchendo de forma inadequada, e a gente acaba perdendo dados, tá? Na urgência, muitas vezes, na correria da urgência, a
a gente não consegue preencher esse formulário, mas a gente pega a ficha de atendimento da criança, acaba anexando essa ficha, a gente faz uma anotação rapidinha de quantas vezes foi puncionado, né, um resuminho mesmo, quantas vezes foi puncionado, qual gel que utilizou, e depois a gente, quando tiver mais calmo, a gente acaba preenchendo todo o formulário, tá? Então, a gente consegue fazer isso na urgência, porque muitas vezes, né, a correria da urgência, a gente não consegue fazer imediato. Tá? E temos uma pessoa importantíssima, gente, nesse processo, que eu não posso deixar de falar dela, né? Que é a estagiária, né? Não sei se ela está aí. Ela tem um papel fundamental nesse processo. Ela puxa a nossa orelha, ela cobra, né? Quando a gente não preenche adequadamente, tá? Então, é um papel fundamental. Vivi, você quer falar alguma coisa? Ela está aqui. Oi! Não, só estou aqui quietinha observando a excelente aula que vocês estão dando. Então, tá. Aí temos aqui nosso controle diário, né? Quantas vezes a gente observa, quando a gente observa o wash, o curativo, se tem sujidade, a gente vai anotando também. A doutora Tatiana quer perguntar alguma coisa, que levantou a mãozinha. Eu não consigo visualizar. Sim, eu quero sim. Eu não sei se eu peguei toda a parte da aula, porque umas horas eu tive que sair, caiu a minha ligação. Era sobre o uso do venoscópio, porque tem até um trabalho publicado agora em 2022. Doutor, o áudio está desligado. Eu não estou ouvindo nada. Desligou o áudio dela. Agora Tá sim. conseguindo me... Pronto, desculpa. Estava caindo a minha ligação, por isso que eu estou em dúvida sobre o uso do venoscópio. Porque existem dois, aqui num trabalho que foi publicado em 2022, cuidados relacionados ao cateterismo intravenoso pediátrico em pediatria, que eu acho que foi esse mesmo que você deve ter utilizado, né, que é com grupos de Feira de Santana. Ele fala a respeito de duas coisas que melhoram a performance. Uma é a utilização de dispositivos e a segunda, como ele cita como principal, que seria um time de catéter. Eu acho que é exatamente isso que vocês vão mostrar depois, né? Mas eu queria saber sobre o dispositivo de venoscópio. Como é que está sendo utilizado na pediatria? Como é que vocês têm introduzido para a equipe? Porque, queira ou não, a gente tem uma certa rotatividade de pessoas que entram na pediatria, né? Como é que está sendo o uso do venoscópio? E depois, para falar um pouquinho sobre o time de catéter, as pessoas, né, que são direcionadas para isso. Pronto. O venoscópio, a gente tem um venoscópio na urgência. Doutor, a gente utiliza muito pouco. Eu tive uma experiência com ele na UTI e eu gostei bastante, viu? E assim, mas a gente usa muito pouco, né? A gente tem esse instrumento, mas a gente acaba não utilizando, até mesmo por falta de conhecimento, o uso de estar utilizando ele. A gente observou, né? Eu até utilizei com a Natasha, né? Que a gente observou quando a luz, né? Tá diminuindo, né? A gente fica mais fácil de estar visualizando a rede venosa, mas a gente utiliza muito pouco. Eu acho que a gente tem que começar a estar utilizando mais esse venoscópio, porque a gente temos, né? Não tem como falar que a gente não tem no serviço e está disponível lá na urgência pediátrica, tá? A gente só não temos o hábito, né? Até falta de destreza, de conhecimento de estar utilizando ele. Não sei se a Natasha quer acrescentar mais alguma coisa ou se tem algum enfermeiro que já utilizou, algum técnico que já utilizou o venoscópio. Só um pouquinho que a Natasha vai falar um pouquinho dele. Na verdade, natural, né? A gente não quer utilizar a tecnologia, que é a nosso favor, mas a gente vai começando a mudar esse pensamento e a gente está pegando mais para utilizar o venoscópio. Em algumas crianças, ajuda. Em outras, não, porque as veias são mais profundas e o venoscópio não tem como mostrar para a gente com mais facilidade a rede venosa da criança. Ele mostra mais as veias superficiais, mas estamos começando a utilizar com mais frequência o venoscópio.
Alguém mais quer falar um pouquinho? Tem sua experiência com ele? Pode ser até no adulto, viu, gente? Porque eles estão falando da pediatria, que a gente está começando a utilizar agora, viu? Não sei se alguém já usou no internamento pediátrico, na urgência. A gente utilizou na UTI pediátrica, viu? Venoscópio. Tem mais uma pessoa, acho que é Tatiane Menezes, quer perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida? Meninas, eu falo a experiência do venoscópio no laboratório. Pronto. Eu não sei se o venoscópio para vocês tem suporte, mas se ele já vem com o suporte, porque se for só o aparelho do venoscópio, a funcionalidade dele fica muito prejudicada, porque você vai precisar de 2 colaboradores, um para segurar e o outro para fazer a punção. Então, lá no laboratório, o nosso, quando veio, eu acho que o que está na urgência foi até o que veio para a gente do laboratório. A gente cedeu na época para a urgência geral, porque ele não veio com suporte. Então, para a gente, para nossa rotina, a gente não tinha 2 colaboradores para ficar segurando o venoscópio e a outra funcionando. Então, para a gente, o venoscópio, o uso dele foi prejudicado mais por conta disso. Eu não sei se o de vocês tem suporte, mas eu acho que se não tiver, é algo que vocês poderiam ir atrás para ajudar. Porque realmente, se o venoscópio não tiver suporte, ele tem a sua funcionalidade prejudicada nesse sentido. Então, quando a gente utilizou, estava eu e a Natasha, uma ficou segurando e a outra ficou fazendo a punção. Realmente foi, não tem um suporte, não. E foi o mesmo que você utilizou, que é o que fica na urgência, provavelmente. Sim, geralmente na pediatria a gente sempre tem 2 pessoas, né, para estar realizando a punção, até mesmo porque uma vai segurar, vai estar, né, acalentando a criança. Então, a gente nunca punciona, né? Um dos sucessos, gente, também da punção venosa é isso, né? A gente nunca punciona sozinho, tá? Que é o ideal, não funcionar sozinho, né? E eu até esqueci de falar um pouquinho, né? A gente falou muito assim da orientação dos pais, né? A orientação da criança, né? A gente não pode esquecer também do brinquedo terapêutico, gente. Acho que é importante a gente estar utilizando o brinquedo terapêutico, que ele diminui bastante o estresse da criança, né? Vivenciar aquilo que a criança vai passar. Eu falo isso, que na UTI dá para utilizar muito o brinquedo terapêutico. No internamento pediátrico, a gente pode estar utilizando bastante o brinquedo terapêutico, isso diminui bastante o estresse da criança. Na urgência, devido à demanda, devido àquela rotatividade, fica um pouco mais difícil. Mas a gente pode estar utilizando os métodos de distração da criança, né? Muitas vezes, a mãe, só do fato de ela acalentar a criança, de ela pegar um celular, de ela ficar mostrando para a criança um videozinho, já consegue distrair a criança, ela ficar mais calma, diminuir a ansiedade dela. E assim, uma coisa que eu também quero estar acrescentando, que eu até tinha comentado com a Miriam, a nossa abordagem, né, com criança, que a gente está tendo uma demanda muito grande de criança autista. E nós não somos preparados, né, para estar lidando com essas crianças, né? A gente geralmente, quando chega, né, essas crianças na urgência, eu sempre pergunto para a mãe, como eu devo estar abordando, como eu devo estar segurando, como você acha que é o melhor jeito de estar administrando o medicamento, né? Porque quem conhece melhor seu filho é a própria mãe, né? Com o que ele gosta mais, né? Eu lembro que chegou uma criança uns dias atrás, que era para realizar uma punção periférica nela, e eu perguntei para a mãe, né, como a gente poderia estar distraindo essa criança. A mãe falou assim, ele gosta muito de... Como era? Não era dragão, não lembro o que era. Era dragão? Eu sei que era um bichinho animado, que ele gostava muito. E isso ajudou muito, né? No procedimento. Então, eu acho que a gente tem essa dificuldade ainda nessa abordagem. Acho que a doutora Tatiana quer falar um pouquinho. E a Luísa também.
Heloísa. Claudinha, eu queria só dizer que, assim, que Tati tinha perguntado que a gente sempre, né, que a gente usa, precisa de 2 pessoas, você já respondeu que 2 pessoas sempre estão juntas para poder funcionar. Agora é importante que isso seja difundido, né? Tem um protocolo de utilização do venoscópio, porque também envolve a higienização de paciente para paciente, e o melhor lugar para ele ser utilizado, considerando que ele tem uma visualização mais superficial, seria exatamente nos pacientes sem ser críticos que precisam ir para a UTI, porque nos da UTI, geralmente a gente precisa de um acesso mais profundo, mais calibroso. Então, eu acho que ele precisa ser realmente mais difundido na unidade de emergência e só utilizando e tendo um protocolo da sua utilização e da sua higienização que a gente vai conseguir melhorar a eficácia do que a gente pode oferecer com ele. Porque pelos trabalhos que estão aqui, eles mostram uma melhora da qualidade da punção em 65%. Então, isso é bem significativo. A gente tem que realmente trabalhar mais, como tem que ter protocolo, como também da higienização da sua utilização, da manutenção desse dispositivo, que ele é extremamente útil para a gente. Sim. Não ser que ele seja para UTI, porque a UTI a gente precisa muitas vezes de um acesso profundo e mais calibroso. Mas na emergência e no internamento, com certeza ele tem sua função e seu papel. Mas eu reforço a questão de ter protocolo, principalmente para a higienização desse dispositivo. E eu queria parabenizar, porque o brinquedo terapêutico que vocês utilizam não só é o brinquedo, mas a forma como vocês se comunicam com os pais ajudam a tranquilizar a criança. Claro que cada espectro autista, cada criança com espectro autista tem uma abrangência e uma comunicação distinta, mas é muito bom que vocês tragam isso que você falou. Pergunta aos pais, são os que mais conhecem seus filhos, então eles devem ser a ponte entre a gente e essa criança, para que esse processo seja menos doloroso, né? Existem alguns trabalhos sobre a utilização de glicose nos pequenininhos, né? Nos maiores, eu acho que é algo que a gente poderia trabalhar, até a gente protocolo de analgesia e sedação, como a proposta de incluir determinadas analgesias quando a gente está pensando em punção venosa, né? Nos bebezinhos, o açúcar é algo super legal, né? E já é recomendado, já tem trabalhos mostrando, mas nos maiores existem algumas sedações algumas analgesias que devem ser instituídas para poder diminuir o processo doloroso. A gente utiliza muito a sacarose, né? E na neonatologia tem até um protocolo, né? De quanto a gente vai estar colocando a cada 5 minutos. Mas na pediatria, a gente não utiliza a sacarose de forma nenhuma. Acho que tem a Heloísa que queria te perguntar alguma coisa. Ô, Cláudia, é só a nível de informação. Lá o venoscópio que estava na urgência está lá no internamento adulto. E a gente subiu ele com suporte. Então, se precisar, o venoscópio lá com o suporte, que dá para auxiliar. Apesar de que a equipe, quando está fazendo lá, não está utilizando muito o suporte. Mas se precisar, tem disponível. É o que estava na urgência, era? Isso, é o que estava na urgência. Pronto, eu não sabia que está agora lá. Vocês estão usando bastante? Um bocadinho. O pessoal de vez em quando está pegando. E às vezes, inclusive, até o TI também pega. O pessoal da urgência, às vezes, também, quando precisa, vai lá pegar. A gente tem um registro toda vez que o venoscópio é utilizado. Aí coloca o número de atendimento, quando foi realizado e por quem. Porque aí a gente consegue ter esse acompanhamento. Pronto. Pronto, agora quem vai falar um pouquinho vai ser a Natasha, viu? Deixa eu só vou mudar aqui a posição. Oi. Claudinha, deixa eu só inserir, assim, caso a pediatria passe a usar na urgência de forma corriqueira, a gente pode repensar se ele não fica na pediatria e o pessoal do internamento ele pega quando for necessário. Porque se passar a ser o uso rotineiro da pediatria na urgência, eu acho que para a gente atender nossas crianças, ele é mais útil. A gente vai precisar utilizar mais ele mesmo. A gente não tem esse hábito. Eu acho que seria até interessante, né? Trazer um pouquinho ele. Pessoal, não sei se tem alguém, né, do NEP para falar um pouquinho dele. Eu sempre trabalhei em um hospital público, gente, não era a minha vivência estar utilizando ele, não.
tá? Eu conheci ele no Primavera e a minha primeira experiência com ele foi na UTI, eu gostei muito, né? Eu acho que, assim, acho que falta um pouquinho também de conhecimento também. Acho que a Miriam quer falar alguma coisa. Miriam? Ela levantou a mão. Tá me ouvindo? Oh, agora tô. Não, porque a Luísa estava falando do venoscópio, e aí eu anotei aqui uma coisa importante, que as meninas do internamento fizeram um trabalho bem legal, realmente, de sensibilização da equipe. Tá, esse on the job que elas fizeram, né, Luísa, que vocês fizeram esse trabalho, depois eu vou sentar com vocês, e a gente reproduzir esse mesmo trabalho de formiguinha que vocês fizeram aí no internamento, para a gente estar fazendo na pediatria. As meninas, eu acho importantíssimo. Vamos lá, que a gente, se for possível, até se precisar de ajuda, a gente está aí para trabalhar junto. Que a gente pode reproduzir esse mesmo treinamento que foi feito com os adultos, com as meninas, nesse mesmo trabalho que vocês fizeram aí, a gente pode reproduzir eles na pediatria. Eu acredito que vai dar super certo. Pronto, agora eu vou dar a voz para a Natasha, viu? Só um pouco. Tá dando para me ouvir? Sim. Tá fazendo algum eco? Não. Pronto, perfeito. Eu vou dar continuidade aqui na aula e falar um pouquinho sobre os nossos indicadores, que também é uma das nossas estratégias para um bom planejamento e sucesso na punção, e é o que vai nos mostrar em que devemos melhorar em relação ao acesso venoso periférico. Nesse primeiro indicador aqui, nós temos 3 gráficos dos nossos 3 setores da pediatria, e ele nos mostra a nossa assertividade de punção no mês de agosto de 2022. Na urgência, em agosto de 2022, nós tivemos um total de 117 punções. Dessas 117, 82 punções teve uma assertividade de 100%, ou seja, em uma única tentativa nós conseguimos o acesso periférico. 7 desse total de 117 punções foram realizadas 2 tentativas para a obtenção desse acesso periférico e 28 desse total de 117 a gente não teve sucesso na punção, certo? Isso é um dado muito importante para a gente analisar em que é que a gente pode melhorar e está buscando fazer protocolos e on the job com toda a equipe para poder fazer uma melhor experiência para o paciente no acesso periférico, na tentativa do acesso periférico. Já no internamento, nós tivemos um total no mês de agosto de 24 punções e 14 dessas 24 a gente conseguiu na primeira tentativa. 8 nós não conseguimos sucesso e uma punção foram realizadas 2 tentativas para se obter o sucesso e outra foram realizadas 3 tentativas para se obter o sucesso da punção. Já na UTI, que o nosso público crônico, temos uma dificuldade maior da obtenção do acesso periférico. Nós tivemos um total de 9 acessos periféricos no mês de agosto. 4 foram uma assertividade de 100%, a gente acertou na primeira tentativa. 4, nós não tivemos obtenção do acesso periférico. E uma tentativa de punção, uma criança, na verdade, foi realizado 2 tentativas para obter o sucesso no acesso periférico. Outro dado importante do nosso indicador é a perda do dispositivo, para a gente analisar como é que está essa nossa manutenção do acesso periférico. Na urgência, de 90 acessos periféricos, 65 foram mantidos e 25 foram perdidos. No internamento, 15 foram mantidos e 8 foram perdidos. Já na UTI, 3 foram mantidos e 3 foram perdidos. Isso tudo no mês de agosto. A gente pode obter com aquela folha que Cláudia mostrou no início, deixa eu voltar lá para mostrar a vocês.
nossa folha de controle diário, é através dela que a gente consegue todos esses resultados de indicadores, e a partir dela foi que a gente conseguiu visualizar também o motivo da perda desse acesso periférico. 30% dos acessos realizados em toda a pediatria, seja internamento, UTI, urgência, foram perdidos pelos seguintes motivos: lesões, fragilidade capilar, extravasamento, perda acidental, flebite e agitação da criança. Lá nessa folha de monitorização diária, ele tem o motivo da perda. É aí que a gente consegue esse dado para o indicador. Outro indicador que também é referente à nossa taxa de assertividade, porém esse gráfico representa o mês de fevereiro a agosto, vários meses aí da nossa pediatria, e ele nos dá um dado que, em fevereiro, nós tivemos o nosso ponto alto de assertividade de punção periférica, porém, nós tivemos uma quantidade de punções registradas muito baixa, só foram 46 punções registradas, de acordo com a nossa folha de monitorização. E em abril, nós tivemos um total de 238 punções e tivemos uma assertividade de 78,99%. Então, essa folha de monitorização foi criada através do time de catéter vascular e ela é extremamente relevante e importante porque através desses dados que a gente consegue, a gente pode orientar a equipe e cobrar essa monitorização, esse preenchimento dessa folha, para a gente conduzir melhor e conduzir a nossa assistência, né? A assistência realizada da punção para a melhor prática assistencial e a melhor assertividade, e evitar perdas, e evitar extravasamentos, e evitar lesões por dispositivo. Então, é uma das estratégias para a manutenção e assertividade da punção periférica. Já no planejamento da pele, é algo também muito importante que eu que venho do adulto percebi uma diferença imensa que eu não pensei que a criança tinha, que era a fragilidade da pele. A pele da criança, por ter mais colágeno, eu pensava que seria mais firme e menos frágil. Porém, é o contrário. A pele da criança, a pele infantil, é muito mais frágil e suscetível à interferência de fatores externos, quando comparada à adulta. Então, o tempo de internação dessa criança ele é um fator de risco para o desenvolvimento de lesões nessas crianças hospitalizadas. E as principais lesões que a gente evidenciou nesse mais de um ano de pediatria foi a dermatite associada à incontinência, diarreia e umidade, lesões por dispositivos, que também tivemos algumas, lesões por pressão e lesão por extravasamento. E a estratégia que nós temos para prevenção dessa lesão por pressão ou lesão por dispositivo é a inspeção da pele, periodicamente, em todos os turnos, a gente precisa avaliar essa pele. E não só o enfermeiro, o técnico também tem um papel fundamental na inspeção da pele. O desenvolvimento e implementação do plano de cuidados, que é extremamente importante também. Caso o paciente esteja usando eletrodos, oxímetros, sensores, fixação de sonda, o ideal é alternar esse local de utilização para que não haja essa lesão por dispositivo. E utilizar os pacientes que fazem uso de traqueostomia, tubo, orotraqueal, existem coberturas para ser utilizadas. Algumas a gente não consegue utilizar, algumas do adulto a gente não consegue utilizar na pediatria, mas a gente consegue adaptar para que não ocorra essa lesão por dispositivo. Além disso, proteger a pele da exposição à umidade, já que a pele da criança é muito mais frágil, a gente precisa ter uma atenção maior para não deixar a pele exposta à umidade. Quem falou? Como na pediatria é tudo muito particular, a gente precisa ter muitas adaptações, a gente não existe coberturas específico para cada criança, né? Porque é uma variável muito grande, existe criança muito pequena, e a gente precisa de adaptação. Como o Alevin 10x20, que é o não adesivo, não ajuda no adulto, a gente usa para a região cervical do paciente que está usando a traqueostomia. Na criança, a gente pode usar ele inteiro, na região
posterior, a torácica posterior, mas a gente também consegue adaptar. Esse que vocês estão vendo na foto da esquerda, no pezinho, é um alevin 10x20 no adesivo, que a gente conseguiu cortar e colocar nos locais de maior pressão, onde há fragilidade de pele da criança para o não desenvolvimento de lesão. A gente também conseguiu utilizar a malha tubular, que é uma malha cirúrgica mais utilizada no centro cirúrgico. No adulto a gente não utiliza, não é nossa prática utilizar essa malha cirúrgica, mas na pediatria a gente conseguiu trazer para prevenir lesões por pressão. Então, com essa malha tubular, a gente consegue fazer rodilhas para amenizar a pressão da pele da criança em contato com os lençóis e o colchão. Outra adaptação que tivemos na pediatria são crianças com estado clínico alterado, muito grave, e que até os fios dos eletrodos, ela causa uma lesão por pressão na pele, e aí a gente utiliza o lenço da fralda para não deixar que o eletrodo entre em contato com a pele, isso de qualquer dispositivo, seja dos fios dos eletrodos ou do catéter, do polifix, do catéter central ou da sonda, a gente precisa evitar esse contato com a pele da criança para que não haja a lesão. E a nossa fixação de tubo, que é bem diferente da adulto. Eu trouxe aqui uma foto para mostrar a vocês. A gente usa o Tensoplast ou o Kinesio Tape. A gente utiliza com mais frequência o Tensoplast, mas ele é trocado na pediatria a cada 24 horas. Se necessário, se não houver descolamento desse Tensoplast, para evitar também tá retirando e causar uma lesão na pele da criança devido a essa fragilidade. E sobre pele, é isso, gente. Na pediatria, a gente precisa se adaptar muito. Cada criança é muito particular, é muito individual. Então, tem crianças que, como esse da foto, que apresenta lesão pelo o fio do eletrodo, outras crianças já não precisa. E aí, a gente vai observando cada uma com sua individualidade e a gente tenta se adaptar com os materiais que temos no momento, para que não ocorra lesões na pele da criança. Essa criança da foto, essa lesão do pé, que vocês podem ver na foto, na imagem da esquerda, ela apareceu em menos de 1 hora, que essa criança estava pronada no momento da foto, mas antes de pronar, ela tinha sido mudada de decúbito, e na hora da prona, a gente observou essa lesão aí essa lesão de não tissular, de primeiro grau, essa lesão aí no pezinho, nos 2 pezinhos. Então, é muito frágil a pele da criança e depende muito do estado clínico. Então, quanto mais grave a criança estiver, mais fragilidade da pele ela vai ter e mais risco de obter a lesão por pressão. Então, o máximo de cuidado que a gente pode ter, a gente tem que tomar medidas para que não ocorra essa lesão na criança. E medidas simples, né, como o lenço da fralda, para evitar que o dispositivo toque na pele da criança. Então, a gente não precisa de muitas tecnologias para estar evitando essas lesões. E a gente vai se adaptando a cada criança. E é isso, gente. Muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Perguntas? Meninas, parabéns, vocês arrasaram na aula. Foi top a apresentação. Não tenho perguntas. Eu também só queria parabenizar. Eu acho que essa aula refletiu muito o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. É um setor que tem buscado muito trabalhar de forma científica, sendo bem conduzido aí por Miriam. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho excelente e vocês conseguiram mostrar nesse pouco tempo que tivemos aqui o quantos trabalhos vocês estão conseguindo realmente desenvolver dentro da pediatria. Então, eu só quero parabenizar realmente. Muito bonito o trabalho. Lá o design aí da nossa aula foi feito por Carol, viu? Que alguém parabenizou aí. Eu parabenizei, eu achei lindo também o informativozinho das punções, ficou muito bacana. A gente precisa, é uma pena que não tem um pessoal da comissão de pele, que também é uma parceria muito grande.
para a gente evitar também as lesões. Sempre que a gente sinaliza, né, as meninas sempre vão lá, tá avaliando. A gente tem ainda na pediatria tem uma dificuldade enorme relacionado às coberturas, né? Porque muitas vezes o convênio não autoriza, né? E a gente acaba adaptando algumas coisas que dão certo, né? E as meninas da comissão de pele têm uma participação muito grande também. E até comentar um pouquinho nossas principais lesões de pele na pediatria, acho que até a Natasha fala um pouquinho, que é as nossas DAI, né? Que é as crianças com incontinência, né? As diarreias, devido também até aos antibióticos, muda o pH, né? As dietas, modificações da dieta, enfim. As nossas principais, né, lesões. A Miriam passou um dado muito importante, a gente temos 1 ano de pediatria, né? Nesse 1 ano, a gente temos 300 e quanto, Miriam? Sem lesão de pele, 365 dias. 365 sem lesão por pressão, né? Não pode estar esquecendo isso. Não, pode falar. Miriam, você quer falar alguma coisa do time? Sheila, contentíssima. Vocês me ouvem? Alguém quer falar mais alguma coisa, menina? Está aberto. Os técnicos, os enfermeiros também. Não? Podemos encerrar, então. Meninas, eu agradeço a vocês pela aula, né, pela apresentação de hoje, refletindo aí um pouquinho do nosso trabalho. A gente sabe que tem muito ainda a crescer e a se desenvolver. Alguém levantou a mãozinha, foi Vivi, já eu dou espaço, Vivi, para você falar. A gente sabe que ainda está engatinhando, né, em muitos processos, que nós temos que buscar muitas melhorias, e cada dia que a gente vai buscando alguma coisa, a gente vai entendendo o quanto a gente precisa crescer, melhorar. A gente tem muita coisa ainda para evoluir, a gente sabe que a gente ainda não chegou lá, mas é justamente com esse trabalho diário de entender, né, as fragilidades que nós temos, o que a gente já evoluiu, que a gente vai crescendo, né? Da aula de hoje já ficou um compromisso, que é justamente aí agora a utilização com mais frequência do venoscópio, e a gente pede o apoio do internamento, que tem uma experiência muito maior que nós, que fizeram um treinamento muito legal, que deu super certo. Então, a gente já firma aí essa parceria para que a gente consiga fazer essa utilização aí de forma mais frequente. E dentre outras melhorias que a gente vai aí compartilhando ajudando o outro, justamente na busca de uma assistência muito mais segura, com muito mais qualidade, que é o que a gente quer a cada dia, né? Nós queremos melhorar mais e mais. Nós ainda estamos em processo de crescimento e de evolução, e temos muito ainda aí a crescer no nosso setor, nos nossos setores, né, de pediatria como um todo. Pode falar, Vivi. Oi, gente, eu não sei se a doutora Tatiana está aí, enfim, mas eu coloquei no chat uma lista de presença, um link, que depois ela pode usar isso até para avaliação, enfim, se vocês puderem preencher, é só clicar e anotar. E assim, parabéns, viu? Miriam, ansiosa, #ansiosa, esperando pelo artigo que está em fase de submissão no Comitê de Ética. E isso aí, meninas, parabéns. Feliz demais por vocês, viu? É um dado muito importante, né? Que a partir desse trabalhinho inicial, a gente já conseguiu submeter nosso projeto na Plataforma Brasil, e aí já é nosso primeiro passo aí para as nossas publicações futuras, né? O primeiro pontapé inicial de muitos e muitos trabalhos que as meninas têm aí para desenvolver, fruto justamente da experiência aí do cuidar delas, à medida que elas vão evoluindo, que elas vão trazendo novidades, isso precisa ser mostrado para as pessoas. Muito bem, meninas. Eu estou aqui, eu coloquei no início a lista de presença, mas depois eu tive que mudar o dispositivo e agora eu não consigo colocar mais. Mas eu vou tentar, eu vou colocar no grupo, que no grupo do internamento.
Colocou? Eu pus, doutora Tatiana, eu pus no chat agora há pouco. Pronto, obrigada. Então, gente, eu queria mais uma vez agradecer, Miriam falou aí da importância do trabalho que vocês têm executado, né? Eu sempre reforço que todo sucesso, tudo que a gente vem construindo, a gente constrói em equipe, e é muito bom olhar o olhar crítico de vocês em relação ao atendimento das nossas crianças e contar não só com a expertise, mas também com aprimoramento contínuo. Então, eu acho que isso é o que faz toda a diferença, sabe? Eu acho que esse time de catéter, ele veio para mostrar, assim, se nós temos um problema, como é que a gente pode resolver? Então, isso eu acho que é um diferencial muito grande que está sendo estabelecido pela equipe de enfermagem da pediatria, viu? Muito obrigada por vocês estarem fazendo isso e notifiquem, registrem, porque essas análises geram PDCA, né, Miriam? Geram dados de ação. Mas muito obrigada. Meninas, parabéns, viu? Eu vi vocês preparando a aula e vocês se empenharam muito nisso. Ficou tudo muito bom, eu acho que do jeitinho que vocês queriam. E vocês conseguiram falar muita coisa do que a gente faz com muito orgulho. E vocês são as principais nisso tudo, né? Então, vocês arrasaram. Obrigada, gente, pela participação na aula, pelas dúvidas, pela parceria. Muito obrigada. Obrigada, meninas, e uma boa noite para todos. Até a próxima. A gente vai comer hambúrguer agora. Gracinha. Ai, eu quero. Quero a minha parte.